nesses 12 anos, então eu quero dizer para vocês isso. Então, assim, tudo teve um para quê de Deus, eu acho. Né? Tudo teve. Eu vi como é que ele compõe as músicas que você me perguntou. Ele lê a Bíblia mesmo. E durante ele vai lendo, ele vai tendo as inspirações. Jesus Cristo, eu estou aqui, eu não sei, que não é da minha época, lá da Jovem Guarda. Mas Luz Divina, Aleluia, Ele está para chegar. Eu participei dessas todas. Olha que coisa. Maravilhosa, emocionante. Porque ele fica a madrugada todo sozinho compondo, na época com Erasmo também, né? E você estava presente durante todo esse processo? Eu ia dormir, estava. Claro, eu dormindo. dormia porque... Não, durmo presente também. Não, estava na vida dele, pelo né? amor de Deus. Estava na vida dele, né? Mas na vida dele. Só que às vezes ele me chamava, me perguntava assim, o que você acha melhor, esse ou esse? Vou cantar, tá bom. Eu não sei, eu gostei mais disso. Eu também estou achando. Ele pedia opinião interessante, muito legal, muito legal. Então ele fez muitas músicas maravilhosas nessa época de 1979, 78 a 1987, 90, nem lembro mais, por aí, minha cabeça hoje está... Mas, enfim, músicas belíssimas, belíssimas. E, então, eu sinto, por exemplo, nessa época, como eu estava livre antes, né, no Rio de Janeiro, como católica praticante, eu não queria mais ter vídeo à missa. Sim. Mas com ele tem que ir à missa todo domingo. Com ele? Sério mesmo? Onde quer que ele esteja. Sério? Mas numa igreja convencional, assim? Convencional. Caramba. Então, na Laurca, a gente ia na igreja do lado da nossa casa. Sim. Todo domingo. Eu achava, falei, não é possível. Está um dia maravilhoso. Vamos passear, vamos sair de barco, vamos à missa primeiro. Caramba, não acredito. Estou falando sério. Aí, vou contar uma coisa mais engraçada para vocês. Tinha que ir à missa todo domingo. A gente viajava muito, turnê para México, turnê nos Estados Unidos, na Europa. Ele chegava no hotel e pergunta, onde é a próxima igreja, quais são os horários da missa? Sério mesmo? Que coisa. E eu que estava pensando assim, agora eu não vou mais à missa, porque minha mãe não está aqui, minha mãe não está vendo. Entrou o Roberto, entendeu? Porque eu falo que não é nada, tudo é providência. Sim. Entrou o Roberto, tinha que ir à missa. Caramba. Eu, às vezes, discutia, falei, poxa, não dá para a gente fazer... Vamos primeiro à missa. Depois a gente for à missa, a gente vai fazer isso, assim. Falei, tá bom. E a gente ia à missa. No México, nos Estados Unidos, na Europa, onde você imaginar, a gente vai à missa. E foi uma vez que aconteceu um negócio, vamos falar de que é engraçado. Estamos no México. México, Roberto é ídolo até hoje. Ele é assim. Falou um Roberto, o pessoal joga no palco. Ele foi uma missa. Disfarçado, né? Uma igreja óculos que está mais perto do hotel. chapéu, boné e assim vai. Boné, disfarça, bota óculos. Estamos sentados, estamos todo mundo, eu, ele, o empresário. Mas não tem jeito, alguém reconhece uma hora ou outra. Não, ele está quietinho ali, a gente está na missa. Aí na hora da homilia, o padre começa a falar. Quando ele acaba a homilia, ele fala assim, gente, eu preciso falar, estou tão honrado de saber que o Roberto Castro está aqui na missa. Quando ele falou isso, no México, a gente fez assim... Um olha para cá do outro e saímos correndo pelos fundos. Então, sai correndo? Aí, imagina. Um alvoroço na hora da missa. Uma confusão. O médico, ele não podia ter falado, né? Mas ele ficou feliz de ver que estava ali, né? E o Roberto reagiu como? Correndo. Nem lembro. Saiu todo mundo. Aí o empresário já pegou ele, saiu, fomos para o carro e fomos embora. Não terminamos a missa, não pegamos uma bênção naquele dia. Meu Deus do céu. Mas isso é engraçado. Mas isso é sensacional. Então, essas coisas hoje falando assim, desde a minha carreira, nasci num berço católico, não pensei em ser atriz, fui fazendo, fui tomando gosto. Eu agradeço a Deus que na época as novelas eram bem mais culturais, românticas. Eu, então, sempre fiz a romântica, apaixonada, sofredora. Sim. Graças a Deus, nunca fiz nada mais que as pessoas não pudessem ver, a família não pudesse assistir. Só que depois foi perder na mão, na minha opinião. Sim. E aí, nesse tudo, mais ou menos em 2000, meu filho nasceu, fazendo o Clone, eu conheci a Canção Nova. Sim. Um pouquinho antes, eu conheci a Canção, um pouquinho antes que eu conheci o Padre Léo antes, entendi, da comunidade de Betânia. Ele era meu amigo. Que maravilha. Maravilhoso. Mas só uma pergunta antes de você chegar à Canção Nova. Com o Roberto, 12 anos vivendo, ele na missa todo domingo, em algum momento se ventilou a possibilidade de vocês casarem na igreja? Esse é um outro capítulo da minha vida, claro. Eu falei, Roberto, vamos casar, né? Sim. Você é solteiro, ele era solteiro, sim, porque ele tinha casado com a Anice na Bolívia. Sim. No Brasil ele era solteiro, eu sou solteira. Eu não sei o que ele tinha, que um dia ele falou assim para mim, aí lá em Gênesis, está lá, amáveis e multiplicáveis, não é que está casados. Ah, E ele citava a Bíblia. Ah, entendi.
Então ficava assim. Depois ele casou com a Maria Rita, Sim, né, na igreja. sim, Mas sim, na na minha igreja. vez não casou, não. Eu fiquei com muita raiva. Porque, pô, vamos falar a verdade. Né? O tempo todo ele falou, vamos casar, você é solteiro também. Aí falava, amar e se multiplicava. Está aqui na palavra, não está falando casar. Que terrível. Aí eu separei, ele casou. Falei, né? Mas enfim. Isso que é a caminhada, isso que eu falo, gente. Sim. As pessoas têm que entender, naquele momento para ele não era importante. Ele foi vendo depois, já com a Maria Rita, ele já foi vendo que era importante o sacramento do matrimônio, não podia viver só morando junto. Processo, né? É um processo que a gente sofre. Ele, na minha época, não estava nesse processo de querer o sacramento do matrimônio. E eu queria, mas ele não, né? E aí depois, já com a Maria Rita, já estava caminhando, já fez questão de casar. Você vê, como eu já fiz tanta coisa, né? Tanta coisa, e estou buscando esse processo da minha santificação, da salvação da minha alma, que é diário. É verdade. Pela diferença de idade, talvez naquela época você poderia considerar que talvez um pouco mais de maturidade naquela época poderia ter durado um pouco mais, ou ele por ser um pouco mais maduro. Alguma coisa nesse sentido a gente pode pensar? Hoje você olha por esse lado, assim ou não? Eu acho que eu era bastante imatura. Sim. Né? Embora eu tenha aprendido muitas coisas com ele, muito. Mas... E só que existem outros detalhes mais particulares que também Deus sabe que eu precisava buscar minha salvação. Sim. De uma outra maneira. Que foi através da comunidade Canção Nova. Se eu estivesse lá ainda, eu acho que eu não teria conhecido a Canção Nova, o Padre Jonas. 15 anos de comunidade de aliança. 15, entendeu? Né? Das 5 pedrinhas, de você se confessar, de você estudar a Bíblia, rezar o rosário. Eu não estaria fazendo isso. Fui entender mais tarde. Nós sofremos com a separação, mas eu fui entendendo. É uma coisa estranha, sabe, Guto? Eu penso assim, se eu tivesse pensado, talvez mais madura, com mais tranquilidade, eu teria continuado. Muito mais, até hoje com ele, entendeu? Até hoje. Aí eu fico assim, mas por que será que eu não sei se... Muita gente enchia a minha cabeça, que eu devia aproveitar minha vida, eu era muito nova, que eu devia aproveitar minha vida, que estava ali muito fechado, aquele castelo. O pessoal falava isso? Falava. Mas pelo amor, né? Que coisa. Mas aí né? a gente vê que é a inveja, né? As pessoas gostariam de estar no seu lugar. Isso, né? E acabam indo Mas eu, plantão. assim, muito... né, vulnerável, vamos colocar. Fui achar, talvez, isso aqui. Mas quando a gente separou mesmo, nós sofremos muito, eu e ele, a gente não entendia, porque a gente estava separando, você entendeu? Muito estranho. Mas, por Talvez exemplo... até hoje, o Brasil não entenda, né? Desculpa. Mas é verdade. Todo mundo. Mas eu acho que tinha um pra quê também de uma outra coisa. Claro. Mas vamos lá, vamos para a Canção vamos Nova, daqui lá. a pouco a gente pode voltar um pouquinho nisso daí.